Você sabe o que é o sonho? Você sabe como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Você sabe porque nem sempre nos lembramos dos sonhos? Você sabe a influência do sono em nossas vidas? Fique comigo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Contexto Espírita. Eu sou Alney Fontes e hoje estou aqui para lhes responder muitas perguntas sobre o sono e os sonhos, de acordo com a doutrina espírita. Mas, antes de ver o conteúdo deste vídeo, deixe o seu like e registre-se no nosso canal. A cada novo registro, os nossos vídeos são enviados a mais pessoas. O ser humano divide o seu tempo entre dormir e estar acordado, ou seja, entre os estados de sono e de vigília. E estes estados complexos não podem ser evitados. O sono é um estado de consciência diferenciado, resultado de uma atividade cerebral reduzida, caracterizado pela suspensão temporária da atividade perceptiva, sensorial e motora. Portanto, durante o sono, o ser humano não apresenta movimentos propositais e respostas a alguns estímulos auditivos e visuais, ou até mesmo dolorosos, a depender de sua intensidade. O sono é dividido em duas fases: a fase não REM e a fase REM. Na fase não REM, os olhos têm movimentos lentos e o sono é fisiologicamente tranquilo. E as frequências cardíacas e respiratórias são baixas. A fase não REM antecede a fase REM. Na fase REM, os olhos têm movimentos rápidos, a atividade fisiológica é aumentada e as frequências cardíaca e respiratórias são elevadas. Contudo, o sono desta fase é profundo e os músculos encontram-se totalmente relaxados. É na fase REM que ocorrem atividades cerebrais importantes, muito semelhantes àquelas encontradas no estado de vigília. É na fase REM que ocorrem os sonhos. Estes estados alterados da consciência, os sonhos, sempre chamaram a atenção dos seres humanos. Por exemplo, os antigos gregos consideravam os sonhos como um meio de comunicação dos deuses com os mortais. De acordo com a Wikipédia, o sonho é uma experiência que possui significados distintos se for ampliado em um debate que envolva religião, ciência e cultura. Freud, neurologista e psiquiatra, criador da psicanálise, afirmou que os sonhos são mensagens do inconsciente sobre os desejos reprimidos. Contudo, para Jung, psiquiatra e psicoterapeuta, criador da psicologia analítica, os sonhos seriam uma tentativa da própria consciência para regular e compensar as sensações vividas. Como vimos, não há consenso nem entre pesquisadores sobre a definição do que sejam os sonhos. O Espiritismo tem uma posição clara sobre os sonhos. De acordo com o Livro dos Espíritos,
Durante o sono, os laços que prendem o espírito ao corpo se relaxam. E como o corpo não precisa do espírito nesta fase, este se emancipa. Nesta condição, o espírito pode ir a lugares diferentes do mundo espiritual e entrar em contato com outros espíritos desencarnados ou mesmo encarnados que estejam a dormir e que também têm os seus espíritos parcialmente libertos do corpo físico. A liberdade do espírito é avaliada pelos sonhos. O sono liberta em parte a alma do corpo. O Espiritismo chama este estado de emancipação da alma ou de desdobramento. O espírito fica parcialmente ligado ao corpo por meio de um cordão fluídico que os médiuns videntes são capazes de identificar. O sono exerce uma enorme influência em nossas vidas. Influências positivas ou negativas, a depender do que fazemos quando livres do corpo físico. Afinal, o espírito vê a coisa que deseja, porque vai procurá-la. O sonho é lembrança do que o espírito vivenciou durante o sono. Os mentores espirituais nos alertam que para sonharmos é preciso que a nossa alma esteja em pleno desdobramento. Ao ser indagado por Allan Kardec, por que nem sempre nos lembramos dos sonhos, o mentor espiritual o esclareceu que, sendo o corpo uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, visto que o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Entretanto, fica tudo de importante gravado no inconsciente, ou seja, no perispírito. Além disso, muitas vezes fica a lembrança da perturbação da partida ou da volta do espírito ao corpo, a qual se acrescenta o que se fez no estado de vigília, as preocupações, os medos, desejos, imaginação e por aí vai. Daí a explicação para os sonhos absurdos e pesadelos que temos. Os maus espíritos também se aproveitam para criar situações embaraçosas às almas parcialmente libertas a quem querem mal. A prece noturna, antes de irmos dormir, pode nos ajudar a ter um sono tranquilo, se feita de forma correta. Sobre o poder da prece, veja o link do vídeo que colocamos logo abaixo na descrição deste vídeo. Os mentores espirituais afirmam ainda que os sonhos não têm os significados que muitos lhe atribuem. Dar um significado, se você sonhou com determinada coisa, quer dizer outra coisa. Eles têm significado especial, particular, somente para a pessoa que o vivenciou. Além disso, na maioria das vezes, o sonho não tem nenhuma relação com o que se passa na vida corporal. Ao acordar, podemos ter um pressentimento do futuro, uma lembrança do que se passou em um determinado lugar para onde a nossa alma se transportou, ou a lembrança de um encontro que tivemos
com um espírito amigo que vem nos comunicar algo de útil, por exemplo, ou mesmo de um espírito inimigo que quer nos confundir. Contudo, os espíritos superiores nos advertem que podemos identificar o que realmente aconteceu quando estamos certos do que vimos durante o sonho. Isto poderá ser uma prova de que a imaginação não é a responsável pelo sonho ocorrido. Principalmente se as ocorrências do sonho não estiverem de modo algum em nossos pensamentos enquanto acordados. E aqueles sonhos vívidos que temos quando estamos sonolentos, ainda na fase não REM. Quando a alma começa a se emancipar, ou seja, quando ainda está apenas se irradiando para fora do corpo, é possível ver o mundo espiritual ao redor. Neste caso, não é um sonho. Porém, como resultado da imaginação, também pode ocorrer a formação de imagens mentais fantásticas. É interessante notar que, durante a codificação espírita, feita no século XIX, os mentores espirituais diziam todas essas coisas sobre o sono e os sonhos, sendo que algumas delas ainda não tinham sido descobertas pela ciência. Os mentores espirituais, por exemplo, afirmaram a Kardec que sonhamos todas as noites, embora não nos lembremos de todos os sonhos. Este conhecimento somente foi revelado pela ciência a partir da descoberta da fase REM em 1953. Desde então, as pesquisas científicas sobre o sono avançaram bastante. Porém, não se sabe muito sobre os sonhos. Era o que eu tinha para lhes apresentar. Deixe o seu like, registre-se no nosso canal e faça o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau!